Tem muito profissional bom que não vende e muita gente mediana vendendo muito. Sabe qual que é a diferença? Autoridade. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marketing e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, a gente conversa sobre marketing, branding, negócios e o que mais estiver relacionado com esses temas. E nesse episódio eu vou mostrar para você os pilares que constroem uma autoridade de verdade. Desde os fundamentos, às coisas que você precisa ter internamente para ser reconhecido como uma autoridade, até as coisas externas. Porque eu já te adianto, de nada adianta você ser um excelente profissional, mas ninguém saber disso. E de nada adianta você falar para todo mundo que você é ótimo se você efetivamente não for bom. Então, se você quer se tornar uma referência dentro do seu nicho, fica até o final, porque esse episódio eu fiz pensando em você. Então vamos começar. Primeiro você precisa saber que existem dois tipos de autoridade. A autoridade interna e a autoridade externa, que é como você vai ser percebido, a promessa, como você vai comunicar essa autoridade, para que você não seja só uma autoridade para dentro, você seja uma autoridade para fora, que as pessoas desejam e querem comprar de você. Mas a gente já fala da externa. Vamos começar falando da interna, que é onde muita gente erra, porque pensa que ela é óbvia, que ela é muito fácil e que é isso aí, eu já domino essa parte, mas na verdade você não domina. Autoridade interna nada mais é do que o quanto você já estudou, o seu repertório, as suas vivências, os resultados que você trouxe para os seus clientes, a transformação que você gera na vida das pessoas. Eu diria que é a autoridade tradicional. Para você ser uma autoridade percebida, antes você precisa ser bom no que você faz. Não dá para você ser reconhecido como um bom profissional, aliás, até dá, mas não é esse caminho que a gente segue por aqui, se você efetivamente não for bom. Então, você precisa se munir antes. Estude bastante sobre o assunto da sua área. Domine o que você está falando, domine o seu cliente, entenda os desejos e os anseios dele, esteja inserido dentro do universo dele para que você ganhe também repertório de outros assuntos para você poder conversar com ele. Eu não estou falando daquele clichê de vá nos melhores restaurantes se você quer atender clientes caros, mas eu estou querendo dizer para entenda qual que é o shopping talvez que o seu cliente vai, tenha uma noção de coisas que estão em alta dentro da sua área que você pode conversar com o seu cliente. Seja uma pessoa antenada. Mais do que isso, busque trazer resultado para os seus clientes, porque isso vai fazer você sair de uma pessoa que às vezes só consegue atrair pessoas. Se você for muito bom em autoridade externa, que a gente vai falar já, você vai conseguir atrair um monte de gente. Mas se você não for bom em autoridade interna, você não consegue fechar esses clientes, você não consegue assinar contratos, você não consegue receber o Pix. Por quê? Porque às vezes numa reunião, a pessoa entra lá com você e ela quer pagar caro pelo seu serviço, mas você não tá conseguindo mostrar que você é bom. Você não tá mostrando, às vezes, um bom currículo, que você é atualizado, que você é uma pessoa que efetivamente vai trazer resultado para ela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se munir. Eu gosto muito da autoridade interna porque, para mim, ela é a autoridade que me traz confiança. Eu consigo, muitas vezes eu escuto isso das pessoas, que é, Helena, você fala muito bem, meu Deus, você transmite muita confiança, você fala tudo com muita convicção. E isso acontece porque antes de falar sobre qualquer tema, eu estudo sobre esse tema. Isso acontece porque eu sou uma verdadeira obcecada em ser boa dentro do meu nicho. Isso significa que para eu fazer esse podcast aqui para vocês, eu sentei, eu estruturei, eu organizei as minhas ideias, eu tô aqui com o meu computador na frente, com um rascunho do que eu vou falar para vocês. Isso significa que eu respeito o seu tempo. Isso significa que eu faço as coisas com um nível de qualidade que me deixa satisfeito. Não é que eu acho que tá perfeito, porque eu sou contra a perfeição. Eu acho que a gente tem que começar antes de ser perfeito, a gente tem que dar a cara a tapa. Não é que eu li 3 livros sobre autoridade para vir falar aqui com vocês, mas eu estudei sobre autoridade. Eu sou uma estrategista de marca. Eu sei o que é você ter o seu valor percebido alto, mas eu sei também como uma empreendedora que de nada adianta você ter um valor percebido alto se efetivamente o que você entregar para o seu cliente não tiver um valor alto. Por quê? Porque senão vira voo de galinha, na maior parte das vezes. O que acontece quando a gente olha essa quantidade de guru, de gente sem fundamento, é que essas pessoas elas são muito boas em mostrar, mas elas não são tão boas internamente, elas não são efetivamente autoridade.
E aí, muitas vezes essas pessoas aparecem e somem. Por quê? Porque existe uma coisa chamada reputação. Quando a gente trabalha a nossa autoridade interna, isso significa que você vai ser uma pessoa que vai ler, que vai estudar sobre o seu nicho, que vai ser obcecada em ver o que seus concorrentes estão fazendo, quais são as melhores faculdades sobre o seu nicho, quais são os melhores cursos sobre o seu nicho. E mesmo que você não tenha a oportunidade de fazer todos eles, que você escolha alguns, que você assista conteúdo gratuito de pessoas que são muito boas, que você saiba o nome dessas pessoas, que você se interesse em estar por dentro do seu mercado e do seu nicho para que você seja essa autoridade interna. Eu aprendi isso com o meu pai, essa parte da autoridade interna. Ele sempre foi um cara, o meu pai é médico, e ele sempre foi um cara que estudou. Meus pais sempre estudaram muito. Então eu lembro que desde pequenininha, pra mim era um ótimo passeio na livraria, porque eu sabia que na livraria eu ia conseguir descolar um presente. E aí eu sempre li muito desde pequena, eu já falei isso pra vocês, e isso pra mim me trouxe muito repertório. Tem coisas e livros que eu li quando eu era adolescente que eu lembro até hoje da história. Eu li o Fazendo Meu Filme, talvez algumas de vocês lembrem desse, que tinha a Fanny, e até hoje eu carrego muitas coisas desse livro, tipo, olha que legal, eu aprendi sobre BH lendo esse outro livro, aprendi sobre tal coisa lendo esse outro. Tem conceitos que eu coloco dentro das marcas que eu trabalho construindo, né, marcas, dentro do projeto de construção de marca que a gente tem na parte de consultoria da empresa, que eu pego o conceito de um livro que eu li de romance. Então isso é muito legal. E eu sempre vi isso do estudo dentro da minha família e eu vejo o quanto o meu pai é reconhecido pelos pacientes dele como um excelente médico. Porque desde que eu me conheço por gente, mesmo cansado, às vezes numa quarta-feira, a gente termina de jantar e ele fala, vou lá estudar. E isso nunca foi incomum pra mim até eu ficar adulta e pensar, cara, mas você já saiu da faculdade tem tanto tempo, que você já tá com o seu negócio aí rodando, você vai estudar é o quê? E aí, na pandemia, muitas vezes, eu já empreendendo também, a gente estudava junto. E a gente estudava junto umas coisas muito diferentes. Então, tá fazendo uma série de lives de uma empresa do Vale do Silício, que é brasileira, mas que tem negócio no Vale do Silício. E aí a gente lá assistindo junto. Aí depois tá olhando sobre inteligência artificial, tá fuçando inteligência artificial. E aí isso, né, vai puxando a gente. A minha mãe, psicóloga também formada, agora fazendo uma pós em neurociência. Aí você vai olhando e falando, cara, que massa. Por quê? Porque isso te traz autoridade de verdade. A minha mãe, como psicóloga, ela consegue trazer algo sobre sentimentos de uma maneira bem mais robusta para uma sessão, porque ela tá agora aprendendo neurociência também, né, se especializando mais nessa área. O meu pai, como médico que está sempre se atualizando, ele consegue fazer um diagnóstico de uma doença que às vezes, quando ele estava fazendo faculdade, ela ainda não existia, ou ela não tinha tanto estudo sobre. Eu, como uma publicitária, se eu tô sempre me atualizando, lendo livros, eu consigo ter mais fundamentos para as coisas que eu levo para os meus clientes. Agora, eu tô estudando muito o mercado digital, porque até janeiro, eu confesso para vocês que eu não me considerava uma pessoa do mercado digital. E aí, em janeiro, eu fiz meu primeiro lançamento de curso de verdade, que foi o da Nova Onda, né? E aí eu entrei nesse mercado e agora a gente vai fazer, nesse mês, a gente vai assistir, vai acompanhar, está acompanhando um dos maiores lançadores do mundo, né? Um dos maiores experts em lançamento do mundo. A gente está acompanhando e documentando todo o lançamento dele. Por quê? Porque a gente é obcecado em construir repertório. E isso faz com que eu seja uma mentora melhor. Então eu tenho mentoradas que estão dentro do mercado digital. E aí eu falo, acompanha. Olha o lançamento do fulano. A página de venda do fulano estava desse jeito. Isso é repertório. Isso é autoridade de verdade. Quando eu falo de construir posicionamento, eu vim construindo posicionamentos de marcas menores, marcas pessoais. Eu fiz dezenas de mentorias individuais antes de eu trazer a mentoria eixo como ela é hoje, que é extremamente personalizada, mas ela tem um método, ela tem uma robustez. E isso me permitiu ir evoluindo. Isso me permitiu ter a autoridade interna que me traz confiança. Então, qual que é o passo a passo para isso? Tente incluir na sua rotina o hábito de nutrir a sua autoridade interna. Seja curioso, seja obcecado. Vai lá, estuda. Porque aqui dentro da autoridade interna, para mim, mora um dos maiores perigos que tem para você deixar de ser uma autoridade, que é o perigo de você achar que você já é bom o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente. Tem um gráfico que eu gosto muito, que eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, eu esqueci o nome dele agora, mas basicamente, eu vou deixar a imagem aqui na tela para quem estiver vendo o vídeo. Basicamente ele diz que quando você tá no começo, normalmente você acha que você é muito bom, né? Sua confiança ela tá muito alta, porque você não sabe
que você não sabe as coisas. E aí você começa a descobrir as coisas e você começa a se sentir um lixo. Você fala, eu não sei nada. E aí você vai melhorando e se tornando de verdade um expert naquele assunto. E aí você olha e fala, eu nunca saberei tudo, mas eu já sei bastante. E aí, pra mim, esse é o melhor estado. É o que eu busco chegar, que é, eu já sei bastante, mas eu sei que eu não sei tudo ainda. Porque a partir do momento que você e o seu ego começam a confiar que você é bom demais, que ninguém bate você, que você é o melhor, não existe espaço para melhoria. E aqui mora um problema da maior parte dos profissionais. Eles olham e falam, eu já sou muito bom. As pessoas que não veem isso. O meu cliente não vê isso. O problema está no cliente, o problema está no outro, não está em você. E quando o problema está no outro, não em você, você não tem como resolver. Então eu gosto muito da política do, o problema é sempre meu, o problema sou sempre eu. É óbvio que psicologicamente, né, sendo adequado isso, não você trazendo tudo para você para ficar se chicoteando, se martirizando, não, é para você simplesmente olhar para aquilo e falar como eu posso resolver, como eu posso melhorar. Eu nunca vou achar que eu sei tudo de posicionamento, que eu sei tudo de branding, que eu sei tudo de construção de marca. Eu tô sempre olhando pro lado e pensando, nossa, olha o rebranding dessa marca, deixa eu estudar o que eles fizeram. Nossa, olha esse livro aqui, que é um livro clássico que eu tô lendo agora, inclusive, Positioning chama. É um livro clássico. Eu ainda não tinha lido, eu tinha lido outros, do pai do brand, do Acker, eu já li alguns, mas eu não tinha lido esse ainda. Então eu posso pegar e olhar e falar, ai, esse livro é básico demais pra mim. Eu já sei tudo que tá escrito desse livro. Eu comecei a ler ele e tem vários conceitos ali que, pô, eu já sei. Eu efetivamente já sei. Mas, pera, teve uma mentorada minha, ela me falou isso. Toda vez que eu não gosto de alguém, ou que eu não gosto de algo, ou que eu acho que eu sou boa, ou muito melhor que aquela pessoa, eu falo, dose de humildade. Deixa eu lá ouvir o que ela tem pra falar. E aí, pra mim é isso, dose de humildade. Deixa eu ir lá e ler. Eu com certeza vou ter mais repertório depois que eu terminar esse livro. Então a dica pra você é, não deixa o seu ego te engolir. Não deixa você olhar e falar, eu já sei tudo que eu tinha pra saber. Porque o momento que você achar que você já sabe tudo, que sua autoridade interna é um check que você deu na sua vida, você está fadado ao fracasso. As pessoas que têm o maior nível de autoridade, elas são pessoas que estão obcecadas sempre em melhorar, em trazer mais repertório. E pode ser que você dê check em uma parte. Vamos supor, né, que meu pai deu check lá na parte da medicina, que eu tô contando pra vocês que ele não deu. Ele tá olhando pra inteligência artificial, ele tá olhando para políticas de empreendedorismo, coisas que ele pode melhorar dentro do negócio dele. E a gente sempre tem coisas para agregar na nossa autoridade interna. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, de nada adianta. E aqui, gente, é muito importante eu falar para vocês que autoridade e cobrar mais caro estão diretamente relacionados. Conforme você é percebido mais como autoridade, você consegue cobrar mais. Você nunca vai conseguir aumentar o seu preço se você não aumentar a sua entrega. Às vezes, o que vai acontecer é o que eu vou explicar agora para vocês. Você já tem uma entrega muito boa, mas a parte externa dessa entrega, você já é uma autoridade interna, mas a parte externa tá desbalanceada. Então, às vezes, você que olha aí e fala, o fulano tem uma formação muito pior que a minha, e fica pé da vida, não fique. Você também pode pegar e comunicar tão bem quanto o fulano, a autoridade externa, só que você vai ganhar dele porque você vai ter autoridade interna. Então, vamos falar da autoridade externa para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E aqui vai então um resumo da dura verdade deste episódio. Você pode ser incrível, você pode ter uma autoridade interna maravilhosa. Se você não tem, depois desse episódio você vai construir. Mas para você ser referência, você também precisa ter a autoridade externa. Só deixa eu fazer um PS aqui antes da gente entrar na autoridade externa. Muitas vezes eu escuto de pessoas assim, meu Deus, mas eu sou nova. Como que eu faço para ter essa autoridade interna? É muito simples, tá? Simples entre aspas. Vai estudar. Vai estudar e mostra para o mundo que você está estudando. Vai fazer curso, vai para evento, se nutre de conhecimento. Usa suas ferramentas. Eu olho para minha história hoje e eu vejo pontos de diferenciação de autoridade interna que eu arrisco dizer para vocês que pouquíssimos dos meus concorrentes, de quem eu considero meu concorrente, nenhum tem o que eu tenho. Nenhum dos meus concorrentes tem uma graduação em publicidade e uma pós-graduação em branding. Então, esse é um diferencial competitivo muito claro para mim. Eu sou formada por uma das melhores universidades do país em marketing e eu sou pós-graduada em branding, que é a minha área de atuação.
que tem tudo a ver com o valor percebido. Então eu uso isso ao meu favor. E aí você pode usar outras coisas que você tem a seu favor. Às vezes você não tem a formação que eu tenho, mas você tem 30 anos de experiência em alguma coisa. Faz 30 anos que você participa da equipe de atendimento. Então você pode falar que você tem 30 anos de experiência na área. Cada um vai ter seus pontos. Se você não tem nada e está começando do zero, saiba e aceite. Você vai começar cobrando menos. Quando a minha pós-graduação ela ainda não estava concluída, eu comecei cobrando menos. Quando eu ainda não tinha certeza do meu método, eu cobrei menos. Por quê? Porque ao longo da minha jornada eu fui entendendo, consolidando e só fui aumentando o preço conforme eu fui aumentando e melhorando a entrega. Não coloque o carro na frente dos bois. Acho que é assim a expressão. Não tenta cobrar mais sem ter algo a mais para entregar. Calma, queridinho. Entendido? Então agora vamos falar dessa tal de autoridade externa. Ela nada mais é do que a percepção que os outros vão ter de você. Vamos usar o exemplo de uma nutricionista, que eu acho que é um bom exemplo. Ela é uma nutricionista impecável. Ela faz uma consulta extremamente completa. Ela vai lá, ela te entrega um plano alimentar com um agente de ChatGPT. Por favor, alguma nutricionista pode fazer isso? Por favor. Eu tô sedenta por uma nutricionista que faça isso. E esse ChatGPT tem ali o seu plano alimentar. Ela é incrível, mas ela não tem rede social. Ela não conta pra ninguém. Ela fala assim, vem fazer uma consulta comigo que eu tenho uma surpresa. Uma vez eu atendi uma pessoa que era assim, ela tinha uma baita experiência, mas era surpresa. E aí a pessoa, ela falava, mas por que não gera desejo? Eu entrego isso. Eu falava, ué, mas é porque o cliente não sabe. Como que ele vai desejar algo que ele não conhece? Como que ele vai desejar algo que ele não sabe que existe? É a mesma coisa. Então o que essa nutricionista precisaria fazer? Ela precisaria vir para as redes sociais, dar a cara a tapa, comunicar de algum jeito. Eu sou muito a favor das redes sociais, por isso eu vou usar esse exemplo. Existem outros meios mais tradicionais, mas eles são meio desatualizados. Eles são importantes quando usados junto com a rede social, mas eu acho que a rede social é o caminho mais democrático que tem. Então, por isso que eu vou usar esse exemplo, tá bom? Vem pra rede social e começa a comunicar. Ou então começa a contar pras pessoas. Fala, ó, indica pra uma amiga. Mas na hora de indicar, dá instrução. Fala, ó, mas na hora que você for indicar, fala pra ela que tem um agente personalizado do ChatGPT e que na consulta mesmo eu já ensino ela a mexer. Se for uma paciente mais velha, tem como ficar mandando áudios pra esse agente, é tudo tranquilo, eu já instalo pra ela. Se for uma paciente mais nova, fala pra ela só isso que ela já vai entender, ela já vai gostar. E fala também que, além disso, ela vai ter acesso ao meu WhatsApp. A percepção de valor é muito importante. Primeira coisa, comunique as coisas que você faz. Às vezes você tá sendo só bom pra dentro, de nada adianta. Ninguém vai querer contratar você. Ou então, as pessoas até vão querer contratar você, mas elas não vão entender o porquê que você cobra o que você cobra. Ou então elas não vão querer pagar. Ou então elas vão querer pagar de bom grado porque você ainda não está cobrando o que você poderia cobrar. Mas antes disso, eu quero dar um passo para trás com vocês. Porque a gente está falando de percepção. Se a gente está falando de percepção, a gente está falando de visão do cliente. Vamos supor que você é uma nutricionista e você me fala que você vai fazer um acompanhamento diário comigo. E todos os dias a gente vai fazer uma reunião de 1 hora para organizar a minha agenda alimentar. Você está tentando aumentar a sua autoridade, a sua entrega, para poder cobrar mais por isso. Logo, a lógica normal seria, eu vou aumentar as horas da minha entrega. Só que o que eu vejo valor é praticidade para o meu dia. É conseguir me alimentar bem, de forma saudável, que eu perca peso, mas sem passar fome. Você acabou de gerar um ruído dentro da sua comunicação. Porque você está querendo ser autoridade percebida, sendo que o que você está comunicando não gera autoridade. O que você está comunicando não tem valor para o seu cliente. Pelo contrário, desvaloriza o seu serviço. Então, antes de você pensar o que você vai comunicar, você também tem que pensar o que o seu cliente quer. O seu cliente quer algo mais prático? O seu cliente quer algo mais rápido? O seu cliente quer um acompanhamento mais de perto? Às vezes ele nem quer o acompanhamento de perto, mas ele nem vai usar o acompanhamento de perto, mas você precisa se disponibilizar a ter um acompanhamento de perto. O que é o que o seu cliente quer? Venda o que ele quer, entregue o que ele precisa. Eu falo isso porque, assim, dentro da Mentoria Eixo, que é a minha mentoria de posicionamento, onde eu ajudo mulheres que prestam serviço a cobrarem mais, aumentarem o seu valor e, consequentemente, os seus lucros, eu trabalho esses 3 pilares. Eu trabalho o pilar de produto, o pilar de posicionamento e o pilar de conteúdo e narrativa. O pilar de posicionamento é pra gente olhar e construir o seu universo de marca. O pilar de produto é pra gente garantir que o seu produto
vai ter o valor dele elevado, vai ter a entrega dele elevado, pensando no olhar do cliente. Porque antes da gente sair comunicando, a gente precisa entender e criar um produto que seja efetivamente irresistível. Porque a hora que a gente comunica um produto irresistível, gera demanda e traz demanda para esse produto e ele tá redondo, aí que acontece a venda. Então, o que eu tô querendo dizer para você? De nada adianta você ser uma pessoa com valor percebido alto, trazer pessoas se o seu produto não estiver tão bom. Então, por isso que dentro da mentoria Eixo, a gente começa revisando isso. Então, dá uma olhada para se o que você tá entregando efetivamente é algo que o outro percebe o valor. Mas vamos voltar para a autoridade, que é algo bem mais de percepção mesmo, tá? E é bem mais sobre a firmeza, a forma como você fala. Existem 3 elementos chaves para você ter a autoridade externa. O primeiro deles, clareza de narrativa. O que isso significa? Que você tenha coerência. Se você um dia fala que você acredita em A e no dia seguinte você fala que você acredita em B, só porque o B tá na moda, as pessoas vão te achar uma pessoa inconstante. E isso passa insegurança. Se você é uma pessoa que não tá segura de si, nem das suas opiniões, isso significa que talvez você não possa ajudar os outros. Será que ela é boa mesmo? Porque ontem ela estava falando uma coisa e já ela está falando outra. Se você não tem essa clareza, se você não tem essa coerência, fica muito difícil das pessoas acreditarem e verem verdade em você e desejarem comprar de você. Segundo elemento, uma promessa forte. Eu te ajudo a tal coisa. Eu vou construir com você. Você vai ter tal coisa. Só prometa o que você pode entregar, mas o que você puder entregar, prometa. Porque as trocas acontecem na base da confiança. Então eu te entrego um produto que seja um produto físico, isso daqui, e você me fala que você confia que vai ser bom e que vai funcionar e que vai durar. E aí você me dá dinheiro, eu te dou um produto. Você me dá dinheiro, eu presto um serviço para você. A pessoa vai num médico buscando a cura da doença, mas muitas vezes o médico não pode prometer a cura, mas ele pode prometer um melhor atendimento, um atendimento personalizado, um atendimento dedicado para você, uma experiência gostosa para você dentro da clínica. Prometa essas coisas e mostre que você tem essas coisas. Terceiro elemento, confiança. Eu nunca vi uma autoridade assim. Então, é que eu acho, tá? Eu não tenho certeza que é melhor você comer pão de manhã e iogurte à tarde. Mas você pode decidir o que você quiser. Pô, se eu pudesse decidir, se eu quisesse decidir sozinha, eu não te contratava. Então você não vai numa nutricionista para ficar escutando isso, eu acho. Não, você vai para receber uma instrução clara, para resolver o seu problema. Por isso que a autoridade interna é tão importante, para você ter convicção. Mesmo quando você não tiver convicção, para que você banque que você não tem convicção e contorne essa situação. Olha, sobre essa história do pão e do iogurte, eu preciso confirmar para você, porque tem um estudo que saiu recentemente, que tá, inclusive aqui, ele saiu faz 2 semanas, eu ainda não consegui ler, que ele muda um pouco o jogo da nutrição. Então eu vou ler esse estudo e até o final da semana eu te respondo. Pode ser? Firmeza. Mostre o seu repertório. Deixe os outros saberem que você é bom. E dentro disso, para mim, entra você criar conteúdo. Não é um elemento chave, mas é um meio para você transmitir essa autoridade. Faça bons conteúdos, mas conteúdos que os outros entendam. Mostre para os outros elementos que você entrega, coisas que você entrega que eles vão ver valor. Fale com firmeza, fale com clareza. Faça o outro te entender, porque a gente compra de quem a gente entende. A gente quer confiar naquilo que a gente está comprando. Então, se eu não tenho certeza sobre o que eu estou comprando, eu não sei o que é esse produto, como que é a consulta com essa nutricionista, eu fico mais insegura. Dê evidências para que a pessoa sinta segurança para comprar de você. Mostre tudo o que você está fazendo para se tornar uma autoridade interna. Mostre que você está lendo, que você está fazendo cursos, mostre que você se dedica, porque as pessoas elas só vão comprar de você se elas perceberem que o quanto elas estão pagando é menos do que o que você vai entregar de valor. A regra é muito clara, eu só compro aquilo que eu acho que vale. E para valer para mim, eu preciso sempre me sentir saindo na vantagem. Eu quero comprar uma blusa, eu sinto que eu estou saindo na vantagem porque essa blusa é muito linda, eu estou convencida do valor dela, logo pago por isso. Se eu achar que ela está muito cara, desproporcionalmente cara, qualidade não é boa, eu nunca vou pagar. Vamos para um guia rápido? Então vamos lá. Para você alinhar a sua autoridade interna com a sua autoridade externa, você precisa nutrir sempre a sua base. Estudo, repertório, entregar para os seus clientes, fazer eles vencerem, ser um profissional dedicado, porque isso vai fazer com que você ganhe a famosa autoridade interna. Transforma todas essas coisas que você está fazendo internamente em narrativa, promessa, criação de conteúdo, para que as pessoas enxerguem o valor disso, para que você melhore
a percepção que elas têm sobre você. Mostre provas sociais. Mostra as vidas que foram transformadas. Eu posso pegar e usar a Sandy de exemplo, que é uma psicóloga que eu atendo dentro da mentoria, falar o quanto a Sandy evoluiu em 6 meses, colocou 2 infoprodutos, na verdade um infoproduto lançou 2 vezes ele e fez um número de faturamento que é mais que o dobro do que ela fatura no mês. Você entende? Ela fez mais que o dobro que ela fatura no mês em uma renda extra nova que não estava sendo explorada. Isso é uma prova social de que a minha mentoria funciona. Eu te dou um motivo para perceber a minha autoridade. Posicione-se com clareza. Fala sobre o que você faz, para quem que é esse tipo de serviço, quais são os prós, às vezes quais são os contras. Seja honesto, mostre essa confiança. As pessoas, elas vão perceber e elas vão te reconhecer como uma referência. Para você virar autoridade, você precisa ser bom de verdade pro lado de dentro e ser reconhecido como uma referência pro lado de fora. O meio entre essas duas coisas, o que acontece para que você saia de uma pessoa que é boa para dentro para uma pessoa que é boa para fora? Você precisa criar conteúdo, ter um bom posicionamento, construir uma narrativa, ter bons produtos que sustentam todas essas coisas. Se você é uma mulher que presta serviço e quer a minha ajuda, as inscrições da Mentoria Eixo estão abertas. É uma mentoria de 12 meses, onde você vai ter o meu acompanhamento para trabalhar dentro desses 3 pilares e se tornar uma autoridade, uma pessoa que é reconhecida por ser boa no que faz e pode cobrar mais por isso. Porque quando você vira referência, você não precisa disputar e brigar por preço, porque as pessoas enxergam o seu valor. É isso que eu busco fazer por vocês. E é isso que eu faço dentro da Mentoria Eixo. Eu te ajudo a parar de brigar por preço, ou então a expandir o seu negócio para outros lugares onde a sua autoridade vai te abrir portas. A nossa autoridade, ela sempre abre portas pra gente. Saiba disso, construa isso e deixe os outros saberem. Queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês quinta-feira que vem. De atividade da semana, pega aí um livro ou algo que você tá querendo fazer há bastante tempo que vai aumentar a sua autoridade interna, consequentemente a sua confiança, consequentemente a forma como você se porta e a forma como você é percebido, e coloca um prazo para você começar. Eu quero ler tal livro, eu vou começar amanhã. Eu quero fazer tal curso, eu vou comprar ele esse sábado. Coloca um prazo. Essa é a atividade da semana. Um beijo, vejo vocês quinta-feira. Tchau!